Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou contar para vocês um relatinho projetivo onde eu fui parar no Reino Unido, num hospital. Vou te contar também sobre recesso projetivo. Foi ou não foi recesso projetivo? O que é isso, Roberta? Que eu não sei. Vou te falar aqui. E também os sinais, às vezes, que acontecem conosco e nós não percebemos ou até nos damos conta e será que é mentor mesmo? Será que é o universo falando pra gente? Será que é um assédio? Bom, gente, vou tentar ser mais rápida possível nesse vídeo. Vocês sabem que a gente estava fazendo lives, né, e tudo mais, e eu estava sentindo algo para trocar pelas meditações, algo diferente. Tinha sinais aí do universo falando para mim. Vou começar falando disso antes do relato, tá? Projetivo. E aí eu comecei a sentir algumas coisas, assim, não deve ser assédio, né? Mas fiquei ali atenta a esses sinais. Uma bebendo água. E aí, gente, eu fiquei doente. Quer dizer, antes de eu ficar doente, teve recesso projetivo, né? Aí recesso projetivo. Só que eu disse, será que eu tô tendo mesmo projeção? Só que não era recesso projetivo. Mas, o que é recesso projetivo? Recesso projetivo é quando a gente passa um determinado período sem ter projeções astrais. Seja por algo que aconteceu na nossa vida, algo que impactou na nossa vida, a gente mudou de cidade, por exemplo, ou de casa, ou os mentores também fazem com que determinado momento da nossa vida, seja melhor que a gente tenha recesso projetivo. Então, recesso projetivo é quando a gente deixa de ter as projeções, tá? Recesso por um determinado período. Então, no meu caso, não era um recesso projetivo. Eu falei aqui mais para vocês entenderem o que estava acontecendo. Às vezes também, acontece comigo e acontece com você. Os mentores fazem com que a gente esqueça um pouco aquelas projeções que a gente tem por um determinado período. Nós podemos não trazer tudo, estarmos lúcidos lá, mas quando a gente volta, a gente não lembra. E tinha determinados dias que eu lembrava, só que fazia muito tempo, olha, muito tempo, gente, algumas semanas, vamos dizer assim, umas semanas, vamos lá. E aí, não estava me lembrando de muitas experiências, só as poucas experiências em lugares umbralinos, com seres estranhos, e eu disse, caraca, até muito assédio, e o que está acontecendo? E eu só lembrava dessas partes. E eu disse, cadê os trabalhos? Porque eu não estou lembrando de nada, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Eu comecei a ver vários sinais. E aí, eu fiquei doente semana passada. A doença, ela pode nos trazer muitos sinais também. Ela pode ser o nosso corpo, a nossa consciência dizendo, para, rever algo aí na tua vida, né? Ou veja isso para você. Pode ser uma repercussão realmente, por exemplo, um vírus que você pegou, mas a maioria das vezes tem um sinal ali que a gente não consegue compreender. Hoje eu sei que foi um sinal ali, mas deixa eu terminar que você vai entender. Vamos lá do cantinho, gente. Aí foi o seguinte, fica aí que esse relato pode te ajudar, presta atenção. Aí foi o seguinte, e eu comecei a ficar na dúvida, paro ou não paro Não, eu parei, né, fiquei doente, parei as lives. E eu fiquei, puxa vida, fiquei me sentindo culpada. Não, porque eu tenho que fazer as lives. Eu gosto de fazer as lives, né, com vocês e tudo mais. E fiquei doente e eu não conseguia entender aquele processo ali. Caramba, é mais um sinal. E quando foi nessa semana, gente, os assédios daqui tava pesadão, 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 pesadão. Aí eu disse, caramba, tem alguma coisa acontecendo, não é possível, eu tô dando abertura pra alguma coisa pra ter esses assédios tão intensos assim. E eu não estava reparando dos sinais que estava acontecendo. Quando foi essa semana, um dia até que eu compartilhei com vocês nos stories, que foi super intenso, gente, aquilo ali pra mim, sabe assim, me fechei, interiorizei, fiquei naquele momento de reflexão e chorei, e o que eu vou fazer e tal, e meu Deus, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, aqueles dias que a gente se lamenta e que faz parte, que a gente fica triste e faz parte do nosso momento. A gente que é espiritualista, que tá tentando se melhorar, a gente que tá sempre bem, sempre disposto, sempre mostrando para as pessoas que tá tudo ótimo, e isso não é bom pra gente. Essa não é a vida real, não é?
E aquele momento ali eu senti eu acredito que foi no domingo, e eu fiquei naquele meu processo ali, sabe? Gente, eu quero ficar sozinha, eu quero me acolher, eu quero, sabe, comer, ir assistir filme, eu fiquei só comigo ali e me entreguei naquele momento, naquele meu processo ali, que foi importante vivenciar, gente. Às vezes tem momentos que, por exemplo, horas ou um dia, 2 dias, é importante a gente vivenciar e acolher aquilo que a gente está sentindo e que a gente às vezes esconde da gente. E aí quando a gente vai ver, explode até mesmo numa doença, né? Mas, e aí, eu nesse processo, meu Deus, não sei o que, e agora? Mas vivenciei ali aquele momento, fiz o que tinha que fazer, chorei, me descabelei e sabia que no outro dia ia estar tudo bem. Dormi. Não estava entendendo porque eu não estava tendo recesso, porque estava não tendo projeção, não me lembrando das projeções, não estava tendo recesso, né? Corrigindo. E foi quando, gente, eu acordei onde, na certeza de que eu estava num lugar, calma que eu vou chegar no relato do hospital, que foi aqui no Reino Unido. Eu acordei na certeza e na confiança que eu conversei com os mentores, eles me abriram os olhos e eu estava muito voltada para o lado espiritual. Eu estava muito voltada para os outros e eu estava esquecendo de mim. E de vez em quando a gente se pega fazendo isso, né? E é perigoso isso. A gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que cuidar, sim, dos outros, tem que ajudar os outros, sim, mas a gente não pode esquecer da gente. E eu tava começando a esquecer de mim. De novo, eu me peguei fazendo isso. E muito, né, para o outro. E lembra de um exercício que eu passei para vocês até no curso de viagem astral, para vocês olharem ali a sua vida em todos os aspectos, porque isso impacta também nas projeções astrais, tá? E aí eu comecei a meditar e eu acordei com essa sensação, olha, é isso e isso na minha vida que não está tão, né? Mas que pode melhorar e que eu tô esquecendo e que mesmo eu gostando das lives, eu realmente vou ter que parar de fazer as lives. Porque eu preciso ver esse ponto em mim. Preciso dar atenção a isso. E aí eu fiquei, será que... Aí no domingo eu fiquei refletindo também se eu ia parar ou não. E, gente, na segunda-feira eu acordei assim com a sensação de que eu tinha levado um puxão de orelha, sim, dos mentores, que eu estava muito pro lado espiritual, que eu tinha que olhar para mim, que a gente está na matéria e precisa sim vivenciar a matéria. Eu levei um puxão de orelha, eu voltei assim, tipo, acordei, sabe? E eu achei importante, e eles estão me cobrando aqui desde cedo para contar esse relato também, né, desses dias, porque pode estar acontecendo com você e você não ter noção. Às vezes a gente se pega, principalmente a gente que é espiritualista, que a gente faz projeção astral, que a gente sabe do mundo espiritual, a gente quer estar muito lá. Inclusive, esses dias eu tive até voltar a comer frango para poder aterrar um pouquinho mais aqui, né? Por indicação deles também, nesse momento que eu estou vivenciando. Então, vivenciar mesmo, né? A matéria. E eu tava indo já demais. E eu levei um puxão de orelha. Volta, acorda. E eu acordei sentindo e veio toda a informação assim. Olha, você não estava lembrando das suas projeções porque você precisava se olhar mais. Você ficou doente porque você precisava se olhar mais. Você estava recebendo muito assédio porque você estava esquecendo de você. E eu, caraca, um monte de sinal que estava vindo, você estava sentindo aquela intuição das meditações para mudar. Claro que tem outras coisas aí que vão ver, mas eram as meditações para mim. Ai. Gente, foram sinaizinhos que foram acontecendo que eu, na hora, eu não captei, mas quando eu acordei, depois do meu processo, eu disse, ah, bom, entendi. Voltou a minha motivação e veio. Faz mais coisas da matéria. E aí eu entendi. Então, esse foi o recado para vocês, que às vezes a gente se pega indo demais pro lado espiritual e a gente tem que voltar. E, às vezes, se doando demais pros outros e esquecendo da gente. Então, eu acordei com a sensação do puxão de orelha mesmo. E aí, desde esse dia que eu tô, né? Eu tive que parar as lives porque eu preciso ver minhas situações. Dito isso, agora eu vou contar o relato daqui do Reino Unido do hospital. Por quê?
Eles fizeram com que eu não estivesse me lembrando das projeções, porque era para mim justamente olhar para mim, para esquecer um pouquinho o lado material. Mesmo que eu estivesse fazendo trabalhos... Olha o Muff concordando. Mesmo que eu estivesse fazendo trabalhos lá fora do corpo, ou coisas fora do corpo, era para me dar atenção a mim, e não tanto as coisas lá do astral, sabe? E aí, gente, depois que eu recebi a chamada, né, isso foi da segunda pra terça, aí quando foi da terça pra sexta, que eu realmente vivenciei, tô na matéria, tem que ficar aqui, presta atenção, Roberta, volta, né, desperta, traz de volta, vivencia aqui, Oh, Murphy, hello, hello. Deixa eu ver se dá pra ver ele. Deixa eu ver. Não? Aí quando foi de ontem pra hoje, aconteceu o relato aqui, tipo assim, minhas experiências eu não estava lembrando todas as minhas experiências, só dos assédios, para que eu pudesse aterrar mais. E como eu aterrei mais esses dias, parei um pouco as lives e voltei a mim, comecei a mandar matéria, voltei a rever vários amigos que fazia tempo que eu não via aqui, enfim, muitas coisas, gente. E aí, as minhas experiências eu comecei a lembrar. Aí, essa foi a experiência agora que eu vou compartilhar com você. Eu tô muito feliz, porque às vezes acontecem coisas na nossa vida que não é ruim, que às vezes não é assédio, sabe? É a espiritualidade mesmo dizendo como pode ser um recesso projetivo ou fazendo com que você não lembre, seja por alguma coisa que é impactante para você, ou, por exemplo, nesse caso, né, que aconteceu comigo para que eu não pudesse focar tanto no astral mesmo trabalhando lá, que eu pudesse estar aqui, voltar na matéria. E aí foi o seguinte, gente, eu realmente, assim, eu tô bem feliz com o meu processo. Existem dias que a gente fica mais mal, né? Bom, enfim, mas bora pro relato. Olha, foi assim. Eu lembro de uma parte, não lembro de tudo. Eu apareci no hospital, que eu sei qual é um aqui perto de casa da cidadezinha de Antrim. Eu apareci e eu comecei a ver um hospital, várias pessoas, inclusive eu já fui socorrida nesse hospital por crise de pânico e o médico disse que era crise de pânico, mas na verdade era uma crise energética, espiritual ali. Eu tinha ido para um castelo e comecei a passar mal com falta de ar, mas enfim, bora voltar pro relato. O outro, né? Aí eu estava no hospital, vi uma enfermeira com um bebê passando. E normal, aquele corre-corre de hospital. E eu disse, gente, onde é que eu tô? E disse o quê? Aí uma enfermeira me viu. Não, essa enfermeira que passou assim com o bebê, ela botou o bebê em um lugar e fez, Roberta, vamos ali. Eu nessa hora eu fiquei com receio de ir. Tinha uma cama na minha frente, assim, nessa hora eu tava numa porta, assim, meio que de lado, assim, de um leito, né? Tinha um leito de um homem. Parecia, nesse caso, eu acredito que eu associei com o meu cunhado, porque eu lembro que a energia era diferente, eu sentia que era uma pessoa diferente, mas eu trouxe como se fosse ele, né, a fisionomia. Ele estava deitado com uns negócios, uns negocinhos assim nele, e eu olhei de longe, assim, rapidamente, fiquei com um pouco de receio de ir, e aí eu vi a enfermeira deixou o bebê, voltou e disse, Roberta, vamos ali, vamos até ele. Aí eu fiquei meio com receio, mas fui. Aí ele pegou na minha mão, eu peguei na mão dele. Eu não lembro se eu passei energia, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas aí a enfermeira falou assim, Murphy, ele quer fazer xixi. Deixa eu terminar o relato, Murphy. Aí, aí foi o seguinte, deixa eu fazer rapidinho, falar aqui rapidinho que ele quer ir no banheiro. Ou lá fora, pra, né, fazer as necessidades. Aí foi o seguinte, tô me perdendo. Aí ela, olha, lembra da Roberta, isso a gente falando com inglês ali, tá? Aí ela, olha, lembra da Roberta? Aí ele lembra, não sei o quê, e continuou pegando na minha mão, e eu sem lembrar dessas pessoas, eu disse, como assim? Ele sabe quem eu sou, então eu já fui lá, e eu não me lembrava. Bom, eu já fui no físico mesmo, né? Mas no astral eu não me lembrava de ter ido, mas o cara me conhecia. Aí eu, nossa, né? E aí eu falando ali, ela também me conhecia, que ela falou o nome, e ele também me conhecia, e a gente acabou ali, e nessa hora que, é como se eu já tivesse passado energia ali pra ele, sabe? Ele pegou na minha mão, eu peguei na mão dele, eu deixei,
E ali é como se a gente tivesse passado energia e eu comecei a voltar pro corpo. Aí voltei. E eu voltei toda feliz porque caiu a minha ficha. Agora que você está mais voltada para a matéria e está organizando realmente a sua vida, não é organizando a minha vida, é focando naquilo que você tem que focar, né? Equilibrando, você voltou a lembrar das experiências. Eu fiquei super feliz. Então, gente, o recadinho aqui pra gente finalizar esse vídeo é o seguinte. Às vezes você pode estar passando por um recesso projetivo, um não lembrar, né, das experiências, falta de rememoração. Pode ser, inclusive, causado pelos mentores, para que você olhe em alguns aspectos da sua vida. Porque às vezes está aparentemente tudo bem, mas a gente não para ou começa a observar, porque às vezes a gente está muito preocupado com o outro, está esquecendo da gente. Que mesmo sendo para o bem, a gente não pode deixar isso acontecer. E é importante estarmos atentos a isso, principalmente você que é espiritualista, não esquecer de você. Então a gente está nesse processo, né, de não esquecer da gente. Então, se você está vivenciando momentos, faz aquele exercício de novo, se você não fez, lá no curso Viagem Astral. E faz aquele exercício e olha para os aspectos da tua vida, no relacionamento, trabalho, dinheiro, sabe, saúde, emocional, olha todos os aspectos e espiritual e veja assim, qual que eu tô colocando mais atenção? Qual que eu tô esquecendo? Qual que eu tô preciso melhorar? Qual é o que eu posso de notas? Porque isso escreva, porque isso faz com que a gente tenha uma coisa mais clara, né, daquilo que a gente está vivenciando. Porque se a gente não começar e não estiver atento para isso, que isso também é uma lucidez de alguma forma, a todos os aspectos da nossa vida, não é estar 100% feliz, não é estar 100% tudo bem, porque às vezes não vai estar tudo bem e tá tudo ok. Mas tem coisas que a gente acaba esquecendo, dando muito mais atenção a uma do que para outra. E inclusive, não só para os outros do que para a gente mesmo, né? Que às vezes a gente quer se doar demais e esquece da gente, como também nessa parte espiritual. Então, gente, levei um puxão de orelhas e eu senti aquele negócio mesmo assim, ó. Vai pra matéria! Pá! Vai vivenciar! Então você pode também estar recebendo esse tapão aí e puxão de orelha. Porque hoje eles me disseram 99 vezes para me gravar esse vídeo aqui, falando esse relato, compartilhando. E eu tenho certeza que esse relato, esse puxão de orelha, essas palavras aqui não servem só para mim, serve para você também. E é por isso que eu compartilho aqui com você. Rô, mas as lives vão voltar? Por enquanto, não. A gente vai ficar gravando assim relatinhos, vídeos gravados, mas tem 2 áreas da minha vida que eu estou precisando dar maior foco e vivenciar um pouquinho a matéria. E é isso, gente. Então nós vamos caminhando como dá. Eu espero que vocês compreendam. Eu sei que vocês vão compreender. E gratidão por tudo. Então, que essa boa energia que eu, ao mesmo tempo, recebi de puxão de orelha e você tá recebendo, mas você receba também todo o amor, todo o carinho, porque eles atuam como pais, né? Que puxam nossa orelha, mas querem nosso bem, mas ao mesmo tempo nos acolhem, nos amam e nos amparam. Beijo, gente. Tchau, tchau.